Eu vejo pais que querem compensar a ausência com picos de adrenalina, porque eu entendo que eles são esses fiscais de promessa, entendeu? Mas pera um pouquinho, você me prometeu? Você mentiu? Os pais de primeira viagem, eles não precisam ter medo ou ter insegurança, cara, eu tenho que fazer todas as coisas certas, eu tenho que ser perfeito. Não. É melhor que você seja simplesmente previsível, fazendo o básico, a criança ela tá absorvendo aquela previsibilidade. Em algum momento, o filho abandona o pai. Entendi, ele não vai cumprir. É isso. Mas Acontece. isso é de sobrevivência do filho, entendeu? Eu não aguento mais essa frustração, eu vou te abandonar. Começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zappalá. Vamos gravar hoje sobre paternidade na prática. A gente vai falar o seguinte: seu filho não precisa de um pai perfeito, precisa de um pai previsível. Conversar, desenrolar um pouco previsibilidade versus perfeição e, ao final, falar um pouco sobre teoria do apego, do John Bowlby. Seja bem-vindo de volta, Felipe. Nossa, parece que eu nunca estive aqui. Tanto tempo. Foram muitos meses, né? Foram, acho que uns 7 meses aí. Mas acho que esse ano você não gravou. Acho que não. Muito bom. Nessa sua volta tem uma novidade, né? Tem. A Aimee tá com 4 meses, né? Minha filha nasceu 4 meses agora. Vai fazer 4 meses semana que vem. Tu já? É diferente, né? Já com ela em vida. Antes da gente começar, como é que está sendo a experiência de ser pai? Coisa mais incrível da vida. É meio clichê falar aqui, né? Mas realmente é algo inexplicável, assim, o sentimento. A gente vai entrar em um assunto aqui, né? Principalmente em apego, assim. É muito louco como você olha para um ser que não existia e agora existe. Você fala, nossa, onde está? Você falava isso para mim, né? Onde você estava esse tempo todo? E aí você vai criando uma vida, uma jornada de conhecer alguém que acabou de chegar e que pertence a você, o que é muito doido, você ter um ser humano. Eu nunca tinha É engraçado parado pra falar pensar sobre nisso. pertence a você também, né? É loucura, né? Você imaginar que existe um ser humano que pertence a você, sendo que a gente está acostumado a ter bens, ter posses, e do nada você tem um ser humano, que é sua responsabilidade desenvolver, criar, cuidar, alimentar. Né? O desespero, acho que a gente podia um dia gravar um episódio sobre isso, mas é muito louco o pânico que dá dos primeiros dias, né? É tipo assim, eu não posso deixar, ela precisa viver, então como que eu vou fazer isso? Isso conecta muito com esse episódio, porque quando a criança é recém-nascida, né? O ser humano em geral, sim, mas o recém-nascido, ele é uma cartolina em branco. Então, tudo que os pais fazem vai gerar um impacto não só pontual para aquele momento, mas para a vida. Então, alguns mecanismos nossos, eles são projetados no comecinho e eles persistem. Pode ter correção, mas eles persistem em geral. Então, agora, não é... Bom, vamos desenrolar o episódio aqui, porque não é para gerar ansiedade, mas responsabilidade, né? Então, assim, o objetivo nosso aqui é mostrar que a segurança emocional da criança, de todo ser humano, não nasce de um pai perfeito, mas nasce de um pai previsível. Os pais de primeira viagem, eles não precisam ter medo ou ter insegurança, fazer, cara, eu tenho que fazer todas as coisas certas, eu tenho que ser perfeito. Não. É melhor que você seja simplesmente previsível, fazendo o básico, a criança está absorvendo aquela previsibilidade. Faz sentido, não? Faz sentido. Eu percebo já nessa jornada de 4 meses o quanto as semanas que a gente é muito previsível, a gente consegue perceber nela mais sorrisos, um bem-estar melhor nela, assim, ela fica melhor questão da saúde. Quando a gente é mais imprevisível por conta de rotina e tudo mais, ela chora mais, ela fica mais instável, parece que ela sente a imprevisibilidade. E eu vejo que até o salto, tem o famoso salto de desenvolvimento das crianças, né? Que de uma semana para outra é absurdo, né? Semana passada ela deu a primeira gargalhada. Ah, é? E foi com a Rafa. A Rafa tossiu e ela do nada começou a gargalhar. Foi muito legal. E aí você percebe, justamente, quando a gente é mais previsível na rotina, você consegue ver os saltos de uma forma mais efetiva do que quando a gente é mais imprevisível. Às vezes, O que é o salto? Cara, o salto é basicamente o que eu percebo, né? Nada científico aqui. Um pai na prática. É empirismo que chama isso. O negócio, você percebe, do nada ela não sorria. E do nada ela começa a sorrir. Do nada ela não fazia um tipo de coisa, agora ela começa a prestar atenção nas mãos. Teve uma madrugada que ela não dormiu porque ela estava prestando atenção na mãozinha dela. E ela ficou brincando com a mão a madrugada toda. E aí a gente só ficava escutando ela, né? Tipo, um barulhinho da boquinha. Ah, não né? estava chorando, ela estava Não, ela curtindo. ficou brincando de noite e a gente também
Uma coisa que a gente fez desde o começo foi ela já ir pro quarto dela. Então, acho que ela dormiu 4 dias com a gente, recém-nascida, e já foi pro quarto. E aí a gente monitorava, colocamos câmera e tudo mais. Então, a gente escutava o barulho dela brincando com a barulhinho mão gostoso de durante a ouvir, né? noite. É muito bom, né? O barulho... Ah, cara, é uma coisa bizarra, assim, como é incrível essa experiência, assim, é divino, assim, não tem outra palavra a não ser divino, realmente. É legal que, assim, espiritualizando, né? Mas creio que Deus fez a gente com esse amor tão forte para que a gente ficasse apegado ao Filho, porque o Filho precisa desse apego para que ele possa se desenvolver bem. O que é o apego, Antônio? Vamos entrar nesse assunto. Teoria do apego foi um experimento feito por um cara chamado John Bowlby, que é eu não sei se ele é psicólogo, sociólogo, tanto faz. E esse experimento consistia em monitorar cuidadores com as suas crianças, e esses cuidadores tinham diferentes tipos de tratamento para com as crianças. Então, alguns eram consistentes, chegava para a criança e consistentemente dava apoio, dava carinho. Outros demoravam muito, outros eram inconsistentes. E ele foi fazendo esse tipo de experimento e vendo a reação da criança. E qual que era a faixa etária das crianças? Pequenininhas, até 18 meses. Como se fosse com a Aimee. Como se ele estivesse fazendo esse teste, só que ele ia dar para você o direcionamento de como interagir com a criança. E aí ele percebeu que, de acordo com o tratamento que o cuidador, não importa se é pai ou mãe, que o cuidador principal dava, a criança desenvolve um mecanismo interno de relacionamento ou de apego. E isso perdura ao longo da vida. Então, quando você vê adultos que são muito carentes, que têm muita necessidade de afirmação, são adultos que tiveram lá na fase do apego um tipo de tratamento. Outro tipo, esse primeiro chama apego ambivalente. Aí tem outro que chama apego evitativo, que é quando aquele adulto que ele evita, ele está sempre sozinho, ele evita as pessoas porque ele fala, eu não preciso de gente. Porque ele aprendeu, quando criança, que ele não ia ter o suporte necessário, então ele desenvolveu um mecanismo em que ele se basta, mas a insegurança está lá dentro. Aí tem o apego seguro, que é o adulto funcional, tranquilo, porque na infância ele teve essa previsibilidade dos pais. E tem o último se chama apego desorganizado, um combinado de todos. Esse último, inclusive, não foi nem na pesquisa do John Bowlby, foi a Mary Ainsworth, que depois trouxe esse. Então, assim, tem um apego seguro, que é o saudável, e depois tem outros 3 que advêm de relacionamentos não saudáveis na mais tenra idade. Desvio por conta da consequência da Então, assim, o que você faz com a Aimee hoje vai gerar nela um mecanismo interno que vai ser saudável ou não saudável ao longo da vida, entendeu? Cara, você sabe que é muito louco quando você fala do apego. Eu pelo menos, né, quando eu estava vendo você falar sobre o apego, eu fiquei pensando sobre o apego que a gente gera nas crianças também, que tem o lado mais emocional, não da pesquisa em si. Eu fico pensando o que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo. Eu acho que é normal ter esse tipo de sentimento. Sim. Mas o que eu deveria estar fazendo agora, nesse momento, que de repente, num tempo com ela... ou às vezes só de passar tempo junto, em silêncio, sem produzir nada, sabe? Minha cabeça várias vezes vai para esse lugar de, cara, o que eu deveria estar fazendo agora que vai ajudar ela a desenvolver esse momento que ela está precisando. Eu sempre tento ou pesquisar ou ser intencional nisso, mas às vezes eu também vejo quão importante é você simplesmente estar ali, né? Exato, mas eu daria 2 conselhos. Estar presente consistentemente. Então, só estar presente. A criança, ela não precisa que você interaja com ela o tempo todo. Ela está no mundinho dela, entendeu? Ela está brincando, ela está fazendo as coisinhas, mas ela vai precisar de você de tempos em tempos. Nesse momento, você tem que estar disponível. A outra coisa que eu daria um conselho, que não tem a ver com apego, mas tem a ver com desenvolvimento cognitivo, é conversar perto da criança. Então, quando você estiver com a Rafa, fica conversando, batendo papo, lê, porque as palavras, elas vão entrando para dentro da criança, entendeu? Tem até um projeto que chama 25 mil palavras. É um projeto legal, que estimula, tem um livro, acho que chama 25 mil palavras, que estimula os adultos a conversarem perto de criança. O que é simples. Cara, eu tenho sempre a mesma teoria de que paternidade, maternidade não é para ser complexo. Você não precisa ser um gênio para ser um bom pai. Muito bom.
Porque isso, a forma como Deus fez é para que fosse horizontal, entendeu? Todo mundo consegue ser bom pai. Você não precisa ser rico, pobre, inteligente, ultraculto, não. A criança precisa do pai saudável, tranquilo. Então, todo mundo pode ser pacífico, todo mundo pode ser sereno, todo mundo pode ser previsível. Porque, vamos imaginar o seguinte, você trabalha fora, tal, tudo bem, mas uma hora você chega em casa. Nessa hora que você chega em casa, você dá um beijo na sua filha, você fica um pouco com ela. Cara, ela vai entender que você não tá presente durante o dia, mas que uma hora você chega e que na hora que você chega, você vai lá dar um beijo nela. Muito bom. Eu tenho uma coisa que eu tenho feito é cantar, tentando assim, às vezes é uma música, um louvor, mas cantar olhando para ela. E ela interage de uma forma espetacular, assim. Teve um dia até contando que a gente estava assistindo culto em casa e eu comecei a adorar, só que eu comecei a adorar com ela, assim, olhando para ela. Cara, ela se emocionou, encheu o olho de lágrima, assim. É mesmo? Foi bizarro. Aí eu falei, nossa filha, você está sentindo a presença de Deus aqui, né? E eu percebi que ela começou a querer manifestar algum tipo de tentativa de falar com a música, às vezes algum som, alguma coisa junto com a música. Cara, é por isso que a previsibilidade é tão importante, porque se você continuar com isso, você está gerando nela uma perspectiva de algo que acontece. Porque a vida dela não aconteceu nada na vida dela, pode pensar. Ela está por aqui faz 4 meses. Tudo é novidade para ela. E, cara, olha que loucura, né? Esses dias eu estava conversando com a Rafa, eu lembrei de um sentimento que eu tive quando eu era pequeno, né? Eu já contei minha história aqui, mas meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. E depois disso, eu lembro que como a família tinha muito aquela coisa, aquele momento da separação, cada hora o filho fica com um, assim, você se sente meio jogado. Sim, sim. A família da minha mãe sempre me acolheu muito bem, mas eu até nem lembro quem era a pessoa, assim, até para não entrar nesse impasse, mas eu lembro de que tinha momentos que eu ficava com uma pessoa e que essa pessoa manifestava o sentimento com palavras ou com atitudes de que não queria ficar comigo. Ô, louco. E eu lembro disso. Você vê. E aí eu estava conversando com a Rafa que às vezes a gente, quando é pequeno, né, ela passou agora pelos 3 meses, que é um pouco mais desafiador em questão de sono, e agora a gente comemorou 2 semanas atrás e ela dormiu 3 noites a noite toda. Uau. Então já foi um baita salto para nós, né? Mas eu estava conversando com a Rafa, a importância da gente não ficar manifestando, às vezes mesmo cansado, né? Tipo, A criança pega, né? ou cansaço, ou de alguma forma reclamando de alguma coisa. Eu lembrei disso. E aí, o que eu tenho feito, né? Em alguns momentos do dia e quando vai fazer, é verbalizar e manifestar a posição de que, olha, eu quero ficar com você agora, sabe? Um exemplo foi, antes de vir para cá, faltava uma meia hora para eu tomar banho, e assim, a Rafa já estava com ela quietinha no colo, e eu falei, amor, dá ela aqui que eu quero ficar com ela, sabe, esse tipo de coisa, para realmente você definir a rotina do dia, e que tem um momento que, olha, filha, eu quero ficar com você, não é questão de uma obrigação ou porque você precisa fazer alguma coisa, não. Me dá ela aqui agora, que eu quero ficar com você. Eu percebo que quando eu faço isso, a Rafa se sente bem, porque ela pensa, nossa, eu posso fazer alguma coisa agora, eu posso ter um momento ali, né? Então, eu lembrei desse sentimento que era muito ruim quando eu era pequeno, de não quererem ficar comigo, de alguma forma ser uma obrigação. Tem 2 coisas no que você está falando. Um é o seu desejo de estar com ela e 2, a previsibilidade. Porque tem muitos pais que confundem, e geralmente pais separados e tal. Talvez, inclusive, seja um ponto muito relevante, que é ter pico de qualidade, pico de emoção, vamos fazer tal coisa, Isso não é tão importante quanto a rotina e a previsibilidade de que você estará lá, entendeu? O ordinário mesmo. Então, assim, eu vejo pais que querem compensar a ausência com picos de adrenalina. Cara, é óbvio que é legal, é bacana, mas, cara, a criança ela vai querer esse pico sempre, entendeu? Ela vai calcular na cabecinha dela mais ou menos, entendi. Então, uma vez a cada 15 dias eu vou ter um pico. Seja previsível nisso. Todos os dias. Cuidado no que você começa a fazer para que você consiga ser consistente. Boa. Eu aprendi com os meus filhos que eles estão sempre medindo a veracidade dos meus compromissos. Se eu prometo um negócio, eu já aprendi. Se eu falar, vamos fazer, ele vai cobrar. Então, na hora, pai, vamos fazer tal coisa? Eu falo, não sei. Eu vou pensar, no dia a gente vê se vai dar, eu não prometo que vou conseguir. Porque eu entendo que eles são
esses fiscais de promessa, entendeu? Mas pera um pouquinho, você me prometeu, você mentiu? E essa imprevisibilidade ou essa insegurança faz muito mal para as crianças, entendeu? Loucura, né? Outro dia a gente tava falando sobre filme, acho que tava na sua casa, né? A gente tava conversando sobre filme. Eu lembrei que o primeiro filme que eu fui ver foi Gasparzinho, que foi a única vez que eu fui no cinema com meu pai e com a minha mãe juntos, a única. E todas as outras foram promessas do meu pai não cumpridas. Loucura, né? E eu acho que em algum momento o filho abandona o pai. Entendi, ele não vai cumprir. É isso, é isso. Mas isso Acontece. é de sobrevivência do filho, entendeu? Eu não aguento mais essa frustração, eu vou te abandonar. O que vier é lucro, sabe? Lançou a perda, sabe, na contabilidade? Quando você lança a perda, o que entrar é lucro, né? Já era. Tem um ponto que eu queria deixar, que é pais explosivos, eles confundem a autoridade com medo. Eu também já notei isso, que é mais importante você ser consistente nas suas ordens e no castigo do que você ter picos de ira e explosão. Dá um exemplo. Você pede o negócio, não faz. Pede o negócio, não faz, aí você grita. É melhor que você fala, cara, se você não fizer tal coisa, vai ter tal castigo. Com a mesma serenidade. Não fez, castigo. A criança pode pirar, mas você vai ser consistente. Na minha experiência, isso não gera na criança revolta. A criança sabe quando pisa na bola. O filho sabe quando erra. Você já foi filho também, a gente sabe. A gente não acha que tem uma injustiça enorme. A injustiça vem quando começa a ter punição sem ter o combinado antes, quando tem essa instabilidade. A instabilidade gera na criança, ou gera no filho, essa sensação de injustiça, que vai gerar, no final das contas, rebeldia. Então, é melhor que você seja duro, mas consistente. Ou então que você seja liberal, mas consistente. Eles estão procurando consistência. Inclusive, física. Eu não acho que é saudável ficar, por exemplo, mudando de casa. Você já mudou milhões de vezes, né? Mudei 18 vezes de casa. Pois é, eu morei minha infância inteira, acho que a gente mudou uma vez, depois voltou. Mas isso gera segurança na gente. Os meus filhos, a gente está há 13, 14 anos na mesma casa. Cara, a gente gostaria às vezes de ter mudado, outras, mas tem uma mais-valia de eles terem um lugar. Um porto ali. Eu acho que para mim só não foi ruim, porque meus avós tinham a casa deles, então a gente sempre remetia a casa Então deles. você encontrou uma segurança. Exato. A minha mãe mudou muitas vezes por outras circunstâncias, mas a gente sempre tinha a casa dos meus avós. Eles venderam quando eu tinha uns 23 anos, mais ou menos. Então, durante 23 anos eu tinha esse lugar. E é engraçado, porque olhando para a tua vida, você tinha alguns pontos de segurança. Um era a sua mãe, o outro era a casa dos seus avós. Me parece que o ser humano ele vai buscando pontos de apoio, sabe? Cara, eu preciso ter alguma coisa confiável. Se você não encontra nenhum ponto de apoio confiável, você não consegue gerar essa confiabilidade interna, entendeu? E é aí que está o problema. Então, o que você precisa passar para o seu filho não é que você é perfeito, mas que você é consistente. Inclusive quando você erra. Um ponto muito relevante, aliás, pais que estão ouvindo. Se você errou, pede perdão. É simples. A criança ela não vai te achar fraco porque você pediu perdão. Errou, admite, se arrepende, pede perdão. Esse ciclo é super saudável e ensina os seus filhos a também se arrepender e pedir perdão. Para a gente encerrar aqui, Fê, queria deixar algumas aplicações práticas. Para quem tem filho, pode ser pequeno ou até maior. Cumpra pequenas promessas. Não tem problema se são coisas que não são coisas grandes. Mas cumpre. Assim, olha, no final de semana eu vou te levar para tomar um sorvete. Cara, a criança vai guardar. Aí você cumpre aquilo. Do jeito que você conseguir, mas cumpre. Tem horários previsíveis. Cada um tem um tipo de vida, eu entendo, mas tenta ter previsibilidade. Não quer dizer que você tem que estar o dia inteiro dentro de casa, mas tem horários previsíveis. Às vezes você pode até gerar essa rotina. Cara, meio-dia eu ligo para casa. Ao meio-dia eu vou ligar para conversar com meu filho. Faz isso, você está gerando uma coisa saudável para ele. Mantenha consequências constantes. Não fica inventando. Eu conversei com a Paula outro dia e falei assim, pá, isso que você está falando parece que você pensou agora, é como se fosse a coisa definitiva. Não, mas tenha constância nas consequências que você dá para as coisas. Porque ele precisa sentir que você tem coerência, que você é íntegro na sua coerência, entendeu? E o último, peça perdão quando você errar. É muito saudável para gerar esse tipo de cultura dentro da sua casa. É interessante ver que
Às vezes os pais acham que isso é fraqueza, né? Imagina. Demonstração de fraqueza. E muito pelo contrário, né? Muito bem. Bom, os filhos não precisam caminhar em ovos dentro de casa. Você não precisa ter filhos que têm medo da sua reação ou que ficam inseguros dentro da sua casa porque tem uma imprevisibilidade com o pai ou com a mãe. Então, entenda qual que é o ritmo confortável para você, anda dentro desse ritmo para gerar previsibilidade para os seus filhos. Beleza? Beleza. Então tá bom. Bom, terminando mais um Patercast. Obrigado por vocês que estavam até aqui. Valeu, pessoal. Bem-vindo de volta. Obrigado. Valeu, gente.